Seja bem-vindo às nossas aulas aqui do livro de Gálatas, na exposição do livro de Gálatas, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa 16ª aula e hoje nós vamos falar do capítulo 5, do versículo 26 até o capítulo 6, versículo 10. Antes de nós lermos o nosso texto, nós vamos olhar aqui o nosso esboço, como já é de costume. Na introdução do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo faz sua saudação e denúncia contra os judaizantes e também contra os irmãos que estavam ali se desviando do caminho de Deus, se desviando do evangelho verdadeiro. Na sua segunda parte do argumento, Paulo vai fazer a sua vindicação de que o evangelho da graça é verdade e de que ele é mediado por intermédio de Paulo e também pelo próprio Cristo, independente de homens, aprovado pelos outros apóstolos e com autoridade para corrigir erros. Então, Paulo vai vindicar a questão do evangelho da graça como sendo verdade diante daqueles irmãos. Na terceira parte do argumento, Paulo vai elucidar a sua questão, dizendo que esse programa de salvação de Deus ele é superior, ao dos homens, o programa da salvação pela fé somente, de justificação mais a santificação. E isso deve fazer com que essa superioridade do evangelho da graça deve fazer com que esses falsos mestres sejam considerados então e como tais, como falsos, e então serem expulsos, excluídos ali daquela comunhão, nesse sentido. A aplicação é onde nós estamos, no capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 6, no versículo 10, e nós vamos tratar aqui especificamente sobre a verdade, esse ponto F aqui. No caso, a aplicação, Paulo vai mostrar que a verdadeira liberdade espiritual ela é produzida pela fé e não por observância à lei, certo? Isso precisa levar os Gálatas a uma vida de amor e santidade produzidos pelo Espírito de Deus. Dentro desse esboço, nós estamos aqui na letra F, quando mostra a verdadeira liberdade espiritual resulta no mútuo e humilde suportar de fardos com responsabilidade diante de Deus. Ou seja, que essa liberdade espiritual que Deus nos dá, ela nos leva também a levar as cargas uns dos outros, algo feito mutuamente aí, de forma humilde, para que nós façamos isso também com responsabilidade diante de Deus. Tendo explicado isso, vamos aqui do capítulo 5, no versículo 26, até o capítulo 6, no versículo 5. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então será motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Tendo explicado já assim o nosso esboço, sobre esse texto, a gente vai aqui passar versículo por versículo. Bom, a verdadeira liberdade espiritual leva a um mútuo e humilde suportar de fardos. Então Paulo diz: não vos deixeis possuir de vanglória, de algo sobre o qual você possa se gloriar que seja vão, essa ideia aí de uma soberba, nesse sentido. E Paulo ele entende, e é interessante realmente notar que Paulo está lutando contra os judaizantes, contra aqueles que estavam querendo dizer que a lei era suficiente para alguém ser salvo. Ora, esse pensamento ele leva a um orgulho de que nós somos superiores àqueles que não conseguem, de que nós somos superiores porque nós conseguimos a nossa própria salvação. Então, já pensando nisso, parece que Paulo já pressente de que isso levará a um orgulho, levará a uma vanglória. E Paulo diz: não se deixem possuir por essa vanglória, por esse sentimento de soberba. Paulo está sendo muito enfático aqui com esses irmãos. Então, nesse sentido,
isso Paulo está querendo mostrar que essa verdadeira espiritualidade, essa verdadeira liberdade espiritual que Deus nos dá pela sua graça, ela nos leva à humildade, porque ele diz: não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? Quando nós não nos alegramos com as alegrias dos irmãos, mas quando nós sentimos inveja, né, diante disso, Paulo está mostrando, nós não podemos viver assim. Nós não podemos provocar uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, porque isso é uma falta de humildade. Isso é o que a lei faz com o nosso coração. Se nós queremos buscar ali sempre a lei para agradar a Deus, quando na verdade nós não vamos conseguir, mas quando nós achamos que pretensamente conseguimos, então isso gera esse provocar uns aos outros, esse querer ser melhor que os outros, essa inveja. Então a verdadeira liberdade espiritual, ela vai nos levar então à humildade, que é o caso pelo que Paulo está lutando aqui, contra essa inveja, contra esse provocar uns aos outros. E então, é interessante também porque Paulo continuou o seu texto aqui dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. É muito interessante Paulo falar isso por alguns motivos. Um deles é que aquela busca de agradar a Deus a partir da obediência da lei, do nosso achar que vamos conseguir por obediência à lei, pode nos fazer como juízes de todas as pessoas, como aqueles que só estão esperando as pessoas caírem em algum ponto para ali derramarmos o nosso juízo, o nosso furor, o nosso pensamento assim muito categórico acerca dessas pessoas. Então Paulo diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Ou seja, Paulo está querendo mostrar aqui que a lei, ela pode nos querer fazer não humildes, né, tendo inveja, provocar, mas ele diz: vocês vão cair, alguém de vocês vai cair nessa história aí. Certamente a vida cristã ela é cheia de dificuldades, de lutas, e muitos de nós vamos cair no meio dessa caminhada aí. Só que a questão é o que nós vamos fazer com esses que caem. Paulo diz: se alguém é surpreendido em alguma falta, se alguém vai cair, porque vai cair, então vocês que são espirituais, vocês que agem pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, e não por essa falsa obediência à lei, vocês que são espirituais, corrigiu. De fato, Paulo não está sendo aqui aquilo que nós já temos falado várias vezes, né? Paulo não está sendo antinomista. Paulo não é contra a lei. Tanto que ele diz aqui, corrija essa pessoa. Se essa pessoa está fugindo, se ela caiu, se ela está saindo dos caminhos de Deus, vocês precisam corrigi-la. De fato, aqui está a lei está posta no seu devido lugar. Essa pessoa precisa ser corrigida, Paulo está dizendo, mas com o espírito de brandura, espírito de brandura. Então aqui, irmãos, a gente vê essa questão aqui entre lei e aqui graça. Essa pessoa precisa ser corrigida, mas ela precisa ser corrigida com graça, com espírito de brandura, com humildade. Sabe por que nós precisamos de humildade no tratar das falhas das outras pessoas? Exatamente porque nós podemos cair também. Paulo diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, você é falível. E se você é falível, então você precisa também de humildade. Você precisa de humildade no tratar com as outras pessoas e consigo mesmo, como quem entende. Eu posso cair, eu preciso lutar por uma vida espiritual mais firme, mais obediente a Deus, mas eu preciso tratar aqueles que caíram com graça, com brandura, com o sentimento de que poderia ser eu. Essa é a questão da humildade. Nós entendermos que nós também podemos cair, que nós também podemos falhar e que exatamente por isso
nós precisamos ser mais humildes, mais graciosos com as outras pessoas, porque um dia pode ser nós aqueles que estão ali caindo, que estão sendo surpreendidos em alguma falta. Então, por conta dessa humildade, Paulo nos chama então a levar as cargas uns dos outros. No caso que ele está falando, no caso de pecado, né? Especificamente pessoas que caíram, mas tantas outras que nós poderíamos falar aqui. Então, ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Perceba aqui, né? Paulo está falando com relação à lei de Deus várias e várias vezes, e ele diz, você quer obedecer à lei de Cristo? Você quer ser obediente à lei de Deus? Então, levem as cargas uns dos outros, ou seja, sejam humildes, façam aquilo que Deus está esperando de vocês, que é ter humildade. Quando nós temos humildade, então, que você já está vendo que é um ponto central aqui dentro dessa passagem, nós levamos as cargas uns dos outros. Quando um cai, nós estamos ali para ajudá-lo, para fortalecê-lo com brandura. Claro que ele precisa ser corrigido, que ele precisa ser levado ao arrependimento, mas isso tem que ser feito como quem leva as cargas uns dos outros, como quem está apoiando as pessoas que estão ali também lutando nessa caminhada cristã. E isso vai nos fazer cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo não é esse seguir todos os mandamentos da lei para agradarmos a Deus, como se isso fosse possível com o nosso coração pecador. Não, cumprir a lei de Cristo é ter humildade, entender que nós não vamos conseguir cumprir a lei por nós mesmos, nós precisamos da capacitação do Espírito e as outras pessoas também não vão conseguir. Então, quando elas caírem, eu vou estar lá para suportá-las, para fortalecê-las, para guiá-las de volta ao caminho de Deus. Então, por isso Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, entender a nós mesmos como pecadores que somos de fato e que somos dependentes da graça de Deus, vai nos levar definitivamente a cuidar das outras pessoas, levá-las a mais próximas de Deus, mesmo quando elas estão caídas. Vão nos fazer fortalecê-las e assim levando-as de volta ao caminho de Deus. Interessantemente, Paulo já sabe que isso não é muito fácil para o cristão, não é fácil na igreja, né? A gente seguir esses preceitos, é muito mais fácil ver alguém cair, julgar aquela pessoa e derramar a lei sobre aquela pessoa, e ela pecou mesmo, ela precisa sofrer as consequências, as punições por conta dos seus pecados e tal, e aí a gente vai jogando lei, mais lei, mais lei, mais lei, e Deus nos chama também para derramarmos a nossa graça, corrigir essa pessoa com graça. Paulo sabe que isso é difícil. Ele diz, se alguém julga ser alguma coisa, ou seja, se alguém se acha muito superior a alguém, não sendo nada, a si mesmo se engana. O orgulho que está aqui contra a humildade, o orgulho, ele é enganoso, certo? O orgulho é enganoso. Então ele diz, se alguém se julga ser alguma coisa, isso é um engano. Alguém acha que é alguma coisa, alguém acha que é muito espiritual, alguém acha que é muito forte espiritualmente, alguém se acha superior às outras pessoas porque ela consegue seguir muito mais da lei do que as outras. Paulo diz, você está enganado desse seu orgulho. Você está enganado nesse seu falso entendimento aí de que você pode ser superior às outras pessoas porque elas não estão sendo espirituais e você está sendo. Não é dessa forma que nós precisamos pensar, certo? Então, considerar-se mais importante do que as outras pessoas é um engano. Então, quando me considero superior às outras pessoas, o que vai acontecer? Eu não vou ser humilde. Por consequência, eu não vou levar as cargas uns dos outros. O orgulho não nos leva somente ao engano, mas nos leva também a e eu vou colocar aqui, a uma apatia, certo? Me faz não querer andar, porque eu não vou querer me levantar para ajudar outras pessoas, já que eu sou mais importante, já que eu sou mais espiritual, já que eu sou mais qualquer outra coisa aí.
Então, isso vai levar a uma comparação, como Paulo está dizendo aqui, né? Aprove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês estão aí se comparando quem é melhor, quem é pior? Pare com isso, faça o seguinte, ele diz: prove cada um o seu labor, ou seja, faça o seu próprio trabalho, o seu trabalho de levar as cargas uns dos outros, o seu trabalho de colocar em prática a vida que você é capacitado a ter pelo Espírito de Deus. Cada um tem uma tarefa nessa caminhada cristã, cada um tem os seus dons que Deus lhe concedeu, cada um tem o fruto do Espírito que Deus quer que você desenvolva em todas as suas partes concatenadas, como nós falamos. Então, por conta disso, prove cada um o seu labor, faça a sua própria parte. Paulo está dizendo: prove cada um o seu labor. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O que Paulo está mostrando aqui para a gente é que Paulo está querendo que nós lutemos contra ambos os erros, tanto o erro do engano, de se achar superior às outras pessoas, quanto ao erro da comparação, de que o meu trabalho é mais importante do que o trabalho de outra pessoa, que eu estou fazendo melhor do que as outras pessoas, de que eu sou mais capaz do que outras pessoas. Paulo está lutando contra isso, e ele está dizendo o seguinte: cada crente ele tem uma tarefa do Senhor e é responsável somente ao Senhor para fazer isso, ou seja, cada crente deve responder a Deus pelo trabalho que Deus lhe confiou a fazer. Então isso não é uma questão de comparação, é uma questão de gloriar-se somente no Senhor, naquele que lhe deu a capacidade de fazer aquilo, e não ficar fazendo comparações como se o meu trabalho fosse mais importante do que o de outra pessoa. Então, quando nós usamos os outros como um parâmetro, isso é um tipo de fuga, porque nós devemos ser fiéis a Deus. E aí, quando eu fico comparando as minhas obras com as obras de outras pessoas, isso é um engano, realmente, porque Deus quer que eu me relacione, que o meu parâmetro seja Ele, seja o Senhor Jesus Cristo, e não outras pessoas. Porque quando eu me comparo com outras pessoas, eu me glorio. Sabe por que eu me glorio? Porque justamente é muito fácil eu me achar superior às outras pessoas quando eu vejo o trabalho delas e comparo com o meu. Só que Deus está dizendo que o parâmetro não é esse, o parâmetro é o que Deus lhe deu para fazer. E se nós fizermos tudo aquilo que Deus nos mandou, Jesus ainda disse que nós seríamos servos inúteis. Então Paulo está falando aqui de parâmetros, de que os nossos parâmetros na vida espiritual, eles devem estar ligados a Deus e não a mim mesmo e não às outras pessoas. Eu tenho que me gloriar naquilo que Deus me deu para fazer, e não ficar me comparando com outras pessoas. Na verdade, eu tenho que me gloriar em Cristo, né, que me deu essa capacitação. E ele diz: cada um levará o seu próprio fardo. Ele está lutando contra essa terrível comparação, certo? Então, quando o cristão tem olhos em Deus e não em outros cristãos, então aos seus próprios olhos ele será, na melhor das hipóteses, um servo inútil, como eu já falei, e o próprio Deus é quem receberá a glória. Ele vai levar o seu próprio fardo. Deus receberá a glória e não nós mesmos. E nós vamos fazer o nosso trabalho, o nosso serviço. Quando nós temos humildade, ao invés de orgulho, o nosso trabalho será feito, o nosso fardo será levado, e nós vamos fazer isso também por amor às outras pessoas, levando as cargas e os fardos delas também. Agora Paulo prossegue no seu texto aqui no capítulo 6, agora no versículo 6, ele diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Esse é um texto bem interessante, porque Paulo está falando aqui de dinheiro, certo? Ele está falando de recursos, e especificamente para aqueles que ensinam. Então, aquela humildade que nós falamos há pouco tempo, que de levar os fardos uns dos outros, e naquele contexto dos versos anteriores estavam se referindo aos pecados, essa humildade vai nos levar a levar os fardos uns dos outros também no sentido material, também no sentido dos recursos financeiros, certo? Então ele começa já nos dizendo que essa liberdade espiritual vai resultar no mútuo suportar de fardos materiais. Então, aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, aqueles que estão recebendo a palavra de Deus, que estão recebendo o ensino da palavra de Deus, Paulo vai dizer, esses têm que fazer participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, ou seja, os seus mestres, os seus professores, os seus pastores, certo? Essa é a ideia. Aquele que está sendo instruído deve ser também levar os fardos dos que estão ensinando a essas pessoas, fazer participante de todas as coisas boas, levar os fardos dessas pessoas, valorizar o trabalho delas. E nós valorizamos o trabalho daqueles que ensinam de várias formas. Nós valorizamos o trabalho de quem ensina quando nós confortamos, quando nós consolamos, quando nós encorajamos, dizemos o quanto aquela pessoa tem sido especial na nossa vida, o quanto aquela pessoa tem instruído a nossa vida, o quanto aquela pessoa tem nos feito mais perto de Deus. Eu tenho certeza que qualquer professor da Bíblia, qualquer pastor, qualquer mestre nesse sentido espiritual, ficaria tremendamente feliz por alguém que reconheceu que o seu trabalho o fez ficar mais perto de Cristo, de alguma forma. Isso é importante demais. Isso é fazer participante de todas as coisas boas. Mas, além disso, Paulo também está falando da questão material, certo? Então, é a ideia de você valorizar aqueles que lhe ensinam, não só com palavras de encorajamento, mas também com recursos, certo? Valorizando essa pessoa, e aqui de forma aplicativa, obviamente, nós podemos lembrar de que os que ensinam na igreja precisam ser de alguma forma recompensados pelo seu trabalho. A Bíblia fala de que o trabalhador é digno do seu salário, de que digno de dobrados honorários são aqueles que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra. Então esses precisam de dobrados honorários, e isso Paulo está falando de dinheiro mesmo, ele está falando de recursos financeiros. E aqui, novamente, em Gálatas, ele diz que nós precisamos valorizar essas pessoas que ensinam também, não pensando naqueles que ensinam da igreja a partir de um parâmetro baixo, certo? Porque às vezes as pessoas na igreja olham para os que ensinam e os pastores, os professores, eles olham para essas pessoas quando vão remunerar, e aí o parâmetro dessas pessoas é o mínimo que se pode dar. Qual é o mínimo que se pode dar para uma pessoa que está fazendo assim? Mas Paulo está dizendo, faça participante de todas as coisas boas, ou seja, aquele que instrui, ele deve ser bem remunerado para que ele possa fazer bem o que ele faz, para que ele se afadigue na palavra de Deus, para que ele se derrame, se debruce no ensino da palavra de Deus, sem se preocupar com questões menores, sem se preocupar ficar se preocupando com a sua própria sobrevivência, certo? E é interessante que nos próximos versos Paulo vai mostrar que essa liberdade espiritual, ela resulta também em uma liberalidade à luz da lei divina de retorno proporcional. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É interessante Paulo tocar nesses pontos aqui, logo depois de ele ter falado de recursos, né, de valorizar o obreiro e tal, porque isso mostra que essa questão de cuidar bem das pessoas que ensinam, isso está diretamente ligado com a vida espiritual das pessoas. Aquele que semeia para a sua própria carne,
vai colher corrupção. Aquele que está sendo mesquinho com a obra de Deus, aquele que não está ligando para aquilo que está sendo feito na casa do Senhor, vamos chamar assim, né? Aquele que não está sendo responsável financeiramente por aquele que o ensina, então ele está semeando para a sua própria carne, ele está com mesquinhez, ele está com orgulho, ele está com falta de confiança na provisão de Deus. Isso tudo são obras da carne. E o que vai acontecer? Ele vai colher corrupção. Ele vai colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, certo? Então, a ideia mesmo é que aquele que cuida, né, da sua vida espiritual, que está também ligado ao cuidar dos mestres, ao cuidar daqueles que ensinam, esses vão semear para o Espírito, né? Esses estão vivendo pelo Espírito de Deus. E aí Paulo vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem. Está tudo relacionado a levar os fardos uns dos outros, né? Ainda está aqui falando dos fardos, de apoiar, de lutar pelas pessoas. Ele diz, porque não vamos nos cansar de fazer o bem, de sermos benignos, de sermos cuidadosos com todos, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então Paulo está dizendo que uma hora nós vamos parar, então vamos fazer o bem, porque vai ter um momento de receber por conta disso. Ou seja, isso é uma questão de proporcionalidade. Se nós colhemos, se nós semeamos, se nós plantamos para o Espírito, nós vamos colher para o Espírito. E não vamos cansar, porque um dia nós vamos ceifar. Um dia isso vai, a recompensa virá. Essa é a ideia. Se nós não desfalecermos, ou seja, se nós não cansarmos, se nós não vamos seguir as obras da carne. Por isso ele diz, enquanto tivermos oportunidade, ou seja, enquanto você tiver na sua possibilidade, você então faça o bem a todos. Lute para levar os fardos uns dos outros. Lute para suportar, fortalecer as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está aqui falando de forma muito clara de que há uma relação de prioridade no nosso fazer o bem. Inclusive, quando Paulo vai falar em uma outra oportunidade, ele vai falar de que o que não cuida dos de dentro, né, dos de casa, é pior do que o descrente. Então, o que ele está falando que há uma ordem de prioridade quando nós fazemos o bem. A ordem de prioridade será os de dentro, né, os da família, os da família, da nossa família imediata, certo? Da igreja, ou seja, da família da fé, e então todas as outras pessoas. Todos os outros, vou colocar assim. Todos os outros. É uma ordem de prioridade, que é 1, 2 e 3, tá? Primeiro da família, depois os da família da fé e depois todos os outros. Ou seja, há uma ordem de prioridade quando nós vamos cuidar das pessoas, quando nós vamos levar os fardos das pessoas, os da igreja, os que são da família da fé, eles devem ser contemplados e nessa ordem de prioridade. Então Paulo está falando que lá desde o começo, que quando nós nos entendemos que o nosso trabalho é entender que nós somos pecadores, que nós devemos ser humildes, não orgulhosos das nossas próprias obras, então nós vamos levar os fardos uns dos outros quando eles falharem espiritualmente, mas também quando eles estiverem em necessidade no sentido material, e principalmente os da família da fé, não esquecendo de lembrar dos vossos mestres, ou seja, daquele que o instrui. Paulo está sendo muito claro de que a nossa fé, ela deve tocar também o nosso bolso, né? Nesse sentido, cuidar das pessoas, o nosso tempo, não só o nosso bolso, mas o nosso relógio também, o nosso tempo, aquilo que nós investimos nas outras pessoas, de corrigi-las, mas com
graça, com esforço, mas com amor, enfim. Essa é a ideia de fazer o bem às pessoas, mas não esquecendo, claro, da ordem de prioridade, que é a família, a igreja e todas as outras pessoas a quem nós podemos estender ajuda. Então, essa foi a aula 16ª, espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós então encerraremos este módulo de Gálatas, de exposição do livro de Gálatas. Que Deus nos abençoe e até lá.